Confronto entre Palmeiras e Bolívar pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras possui vantagem recente, com 2 vitórias e uma derrota nos últimos 3 jogos entre as equipes. O fator casa pode ser importante, já que ambas as equipes apresentam diferenças significativas nos resultados como mandantes e visitantes. O Palmeiras está em boa forma na competição, tendo conquistado 12 pontos em seus últimos jogos. Apesar de ter sido derrotado nas 2 últimas partidas, a equipe busca a liderança do Grupo C e a melhor colocação geral no torneio. O jogo será realizado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e está marcado para as 21 horas. O Bolívar também está em boa forma na competição, tendo conquistado 12 pontos em seus últimos jogos. A equipe boliviana já está classificada para as oitavas de final e busca garantir o primeiro lugar do Grupo C. Essa partida será decisiva para ambas as equipes, que têm objetivos importantes em jogo e lutam pela liderança do grupo e por uma posição de destaque na classificação geral da Copa Libertadores. O Palmeiras chega para o confronto contra o Bolívar com um bom desempenho na Copa Libertadores. O time está em segundo lugar no Grupo C, com 12 pontos conquistados em 5 jogos, apresentando um saldo de gols positivo de 6, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. O Palmeiras tem se mostrado mais forte quando joga em seu estádio, o Allianz Parque, onde obteve 2 vitórias em 2 jogos na competição. O time tem uma média de 3 pontos por partida em casa, com 6 gols marcados e 3 gols sofridos. No geral, o Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas na Libertadores e tem demonstrado regularidade no ataque, marcando gols em todos os últimos 5 jogos do torneio. Entretanto, vale mencionar que o time sofreu dificuldades nas partidas em que levou o primeiro gol, conseguindo virar o placar em apenas uma das 5 ocasiões em que isso ocorreu. O Bolívar vem em uma ótima fase na Copa Libertadores, ocupando a primeira posição do Grupo C e já tendo garantido sua vaga nas oitavas de final. A equipe conquistou 12 pontos em 5 jogos, com 4 vitórias e uma derrota. Seu ataque tem sido eficiente, marcando gols de forma regular nos últimos jogos da competição. No entanto, o desempenho do Bolívar fora de casa não é tão bom quanto quando joga em seu estádio. Nas últimas 30 partidas como visitante, a equipe registrou 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Por outro lado, quando joga em casa, o Bolívar conquistou 12 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste confronto contra o Palmeiras, o Bolívar precisa apenas de um empate para garantir a primeira posição do grupo. É provável que a equipe adote uma postura defensiva e busque dificultar as ações ofensivas do Palmeiras. Além da Copa Libertadores, o Bolívar também está bem no Campeonato Boliviano, ocupando a 4ª posição na tabela de classificação. Com 27 pontos, a equipe está apenas 6 pontos atrás do líder The Strongest. Em resumo, o Bolívar chega confiante para essa partida, buscando consolidar sua posição de liderança no Grupo C da Copa Libertadores e aproveitando o bom momento que vive na competição. Eu vou de menos 3.5 gol cotação 1.67. Santos e Blooming jogam no estádio Urbano Caldeira, em uma partida da Copa Sul-Americana. O desempenho do Santos na Copa Sul-Americana não tem sido satisfatório até o momento. Em 5 jogos disputados, a equipe conquistou apenas uma vitória, um empate e sofreu 3 derrotas. Isso resulta em uma média de 0.8 pontos por partida, com 3 gols marcados e 5 gols sofridos. Quando joga em casa, o Santos também não tem apresentado bons resultados. Em 2 jogos, obteve 0 vitórias, um empate e uma derrota, com uma média de 0.5 pontos por partida. A equipe marcou um gol e sofreu 2 gols em seus jogos em casa na competição. Nos últimos confrontos, o Santos ganhou um jogo, empatou 1 e perdeu 3. Em relação aos jogos em casa, nos últimos confrontos o Santos não obteve vitórias, teve um empate e sofreu uma derrota. A média de pontos por partida nos últimos jogos em casa é de 0.5, o mesmo valor da média geral em seus jogos em casa na competição. O Santos marcou um gol e sofreu 2 gols nos últimos jogos em casa. Atualmente, o Santos ocupa a 3ª posição na classificação do grupo, com 4 pontos conquistados. A equipe tem mostrado ser mais forte quando joga em seu estádio, com um histórico recente de 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. No entanto, o Santos tem enfrentado dificuldades para marcar gols e muitas vezes sofre o primeiro gol nos jogos. Apesar de já estar eliminado da Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo buscando a vitória para encerrar um período sem triunfos. Acredita-se que a equipe tentará controlar o jogo e adotar uma postura ofensiva em busca dos 3 pontos. O Blooming é considerado a equipe mais limitada do grupo na Copa Sul-Americana, uma vez que perdeu todos os jogos que disputou na competição. Atualmente, o Blooming ocupa a 4ª posição em seu grupo na Copa Sul-Americana. O time conquistou apenas 3 pontos em 6 jogos, com 9 gols marcados e 11 gols sofridos. Eles têm uma vitória, nenhum empate e 5 derrotas na competição. A maior vitória do Blooming foi contra o Municipal Vinto, quando venceram por 6-0 em casa. Já a maior derrota foi contra o Newell's Old Boys, perdendo por 3-0 jogando fora de casa. O Blooming chega à última rodada da Copa Sul-Americana sem ter conquistado nenhum ponto. Foram 5 derrotas até agora na competição, com um saldo de gols negativo de 8. Considerando seu desempenho recente, o Blooming enfrentou o Always Red e foi derrotado por 2-0, sem ter acertado uma finalização sequer. Com apenas 15 pontos no Campeonato Nacional, ocupando a última posição na tabela de classificação. Eu vou de handicap menos 1,25 com cotação de 1,58. O Peñarol e o América Mineiro se enfrentam em um jogo válido pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Peñarol, como mandante, tem a vantagem de jogar em casa e o América Mineiro está lutando para sobreviver na competição e precisa de um resultado positivo. O Peñarol está em uma forma na competição, não conquistando nenhum ponto nos últimos jogos. Já o América Mineiro está em uma forma regular, tendo conquistado 7 pontos em seus últimos jogos. O América Mineiro, que está afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, busca a sobrevivência na Copa Sul-Americana. No confronto contra o Peñarol, eles não dependem apenas do próprio resultado, mas também de outros jogos para avançar na competição. O Peñarol está passando por um momento muito difícil na Copa Sul-Americana. A equipe está na 4ª colocação do grupo, sem ter conquistado nenhum ponto após 5 derrotas consecutivas. O desempenho do time como mandante é ligeiramente melhor, mas ainda assim não é satisfatório. Nos últimos 30 jogos, o Peñarol registrou apenas 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas como visitante, marcando 24 gols e sofrendo 25. Em casa, obteve 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 20 gols marcados e 14 sofridos. O Peñarol perdeu todos os 5 jogos disputados até agora. A defesa da equipe tem sido vulnerável, sofrendo gols em 5 das últimas 6 partidas. Além disso, as partidas em casa tendem a ter poucos gols, com menos de 1,5 gols em 23 dos últimos 54 jogos e menos de 2,5 gols em 37 dos últimos 54. No geral, o desempenho recente do Peñarol não é animador. Nos últimos jogos, a equipe ganhou apenas 5 dos últimos 10 jogos disputados em casa, em todas as competições. Apesar de ter conquistado o título do torneio Abertura do Campeonato Uruguaio, o Peñarol não conseguiu traduzir essa boa forma para a Copa Sul-Americana. O América Mineiro está em uma situação um pouco melhor. O time ocupa a 3ª posição do grupo e ainda tem chances matemáticas de se classificar para a próxima fase. O América Mineiro vem de uma vitória em casa sobre o Millonarios e tem apresentado um desempenho superior quando joga fora de casa, com 2 vitórias em 3 jogos disputados. Considerando o momento atual das equipes, o América Mineiro parece estar em uma posição mais favorável para obter um resultado positivo nesse confronto. Eu vou de handicap 0 com cotação de 1,62.